mas eles se mostraram extremamente acertados, né? Marcelo, eu penso nisso todo dia. É exatamente isso. Pô, a gente seguiu a lógica, vocês fizeram um negócio maravilhoso. Bom, Tainara, podemos começar? Já está lá? Vamos lá. Bom, pessoal, eu gostaria de dar aí boa tarde a todos. Agradecer enormemente. Eu tenho visto que esses seminários eles estão se tornando, né, o que a gente queria, fazer realmente desse curso de bioenergia, do doutorado de bioenergia, uma unidade de inteligência para o país, e a gente está conseguindo isso. Temos tido diversos agentes públicos, inclusive, e privados também, nos procurando pessoas do curso, né, com consultas, com pedidos para que explique determinados pontos da política, que desenvolva determinadas tecnologias. Então, eu estou achando que isso está sendo uma coisa extraordinária, né? O que esses seminários e o fato da tecnologia, né? Da gente ter aí um canal na bioenergia e poder ficar gravado, é algo. Eu estou vendo o poder, né? O poder, a parte positiva da pandemia, o que a gente está conseguindo fazer com isso aí. E eu acho que de tudo que a gente tem feito, né? Eu acho que o RenovaBio é. Pessoal, me perdoem, eu esqueci de desligar o meu telefone. Bom, de tudo que a gente está vendo, né, de todas essas iniciativas, no fundo, o mercado, né, o mercado, numa visão mesmo de espaço de interação, competição, cooperação, essa coisa toda é fundamental. E o principal elemento do mercado, sem dúvida nenhuma, é a moeda, né? É a moeda, é o papel. E o que foi feito no RenovaBio, e a gente sempre meio brinca sobre isso, mas quando o pessoal entendeu o RenovaBio é daqueles programas que merecem um prêmio Nobel da Paz, né, por conseguir integrar tantas coisas complicadas e que acabam sendo simplificadas sob a forma de ser bio. E eu tive a chance, a oportunidade, a imensa sorte de acompanhar o programa desde o seu primeiro dia, né? De acompanhar esse timaço montado aí pelo Miguel. E dentro desse timaço aí, um dos caras aí da cabeça de ponta que fazer gol era o Paulo, né? Porque Paulo tinha a responsabilidade de integrar todas as ideias, né, sob a forma de uma moeda, ou de um título, que na minha visão é uma moeda, o CBIO, e ele fez isso com enorme competência. De forma, Paulo, que é um prazer, é uma honra muito grande ter você aqui, né, falando para a gente sobre, não só o RenovaBio, você, por favor, fique à vontade. A gente estava comentando aqui, antes de entrar, que o ISG, né, que agora virou uma coisa óbvia para todos, mas quando o RenovaBio foi montado, um dos aspectos de maior controvérsia foi o rigor do RenovaBio para a elegibilidade das pessoas que iriam receber o CBIO, né? E hoje a gente vê como isso foi uma coisa acertada, eu diria até fundamental. Se nós não tivéssemos isso, o RenovaBio não teria nenhuma credibilidade. Nenhuma credibilidade. Então, Paulo, eu queria que você, por favor, ficasse à vontade. Eu já liberei aqui, se você tiver a apresentação. Fique à vontade. Só que a única coisa que eu ia te pedir é o seguinte: antes de você entrar no tema aí, pega aí uns minutinhos para falar da sua trajetória. Como isso aqui é um Bacana. curso de doutorado, né? A gente quer saber como é que a gente forma novos Paulos pelo país, né? E a Obrigado. sua experiência é fundamental. Paulo, super bem-vindo. Manda bala, está com a palavra, amigo. Não, obrigado, professor, pelo carinho, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, um público tão qualificado, as pessoas também acompanhando pelo YouTube. É um abraço e um agradecimento. Estou muito grato de estar podendo estar aqui com vocês. E foi na construção do RenovaBio, realmente, isso em final de 2016, com a chegada do Miguel, que foi construído o que nós somos. Nós somos um bando de irmãos, e que o Miguel, com a toda a liderança, que é uma pessoa que eu amo muito e respeito, é o meu mentor. Então, a gente conseguiu construir uma equipe, conseguiu construir uma liderança
e o diálogo, a gente montou um diálogo com todos os setores ligados a biocombustíveis. Antes existiam aí uma certa rivalidade entre etanol, biodiesel e outras. A gente construiu com um único instrumento, uma única política, combustíveis do presente, combustíveis do futuro e até os combustíveis do passado, né? Então, com um único instrumento, a gente conseguiu criar realmente uma política que premiasse a externalidade positiva, que é a redução das questões de emissões. E é um tema agora que está super quente, né? E a gente já veio estudando isso desde 2016, 2017, veio passando, agregando isso. E o principal inteligência do Miguel, né, que liderou isso tudo, foi dividir a equipe com expertises, né? E levando em consideração o que todo mundo já trazia como bagagem. Então, eu sempre gostei muito do mercado financeiro, sou estudioso, né, do mercado financeiro, eu sou analista também de valor, eu estudo, acompanho mercado financeiro, as ações, renda fixa, fundo de investimento imobiliário, qualquer tipo desses tipos de ativos, desses papéis. Então, é uma coisa que já trazia isso comigo. E o que a gente tinha como cuidado naquela época é que a gente construísse um mercado que fosse transparente, tá? Um mercado aberto, ou seja, que todos poderiam entrar, não que o distribuidor, que é a parte obrigada do RenovaBio, e que tivesse um mercado que fizesse a divulgação de preços, tá? E no caso, a gente levou esse mercado, tentou que ele fosse para um mercado organizado, listado, um produto listado, como ele é operado, como se opera um ETF, como você se opera ações, isso é um produto listado, e através das discussões dos comentários, a gente conseguiu que ele fosse um produto de balcão. Mas o grande ganho que o produto de balcão é que hoje ele é comercializado no CETIP Trader, que coloca aí a ponta compradora com a ponta vendedora, transparente, e todo final do dia você tem aquela divulgação dos preços médio, mínimo e máximo, e as quantidades transacionadas. Então, isso é muito, muito importante para o mercado, porque isso ajuda muito na precificação e também determina o volume e as quantidades que estão estocadas, tanto no produtor quanto no distribuidor. Então, foi a partir desse interesse, dessa motivação que o Miguel, agora que acabou de entrar, ele imbuiu toda a minha equipe e desenvolver. E aí eu fiquei 100% focado na parte do financeiro. Aí tem o nosso amigo Marlon, que ficou 100% focado na simulação, na criação das metas, determinação das metas. E os outros amigos ficaram na parte, junto com vocês da academia, principalmente na análise de ciclo de vida e na construção dos atos legais e dos infralegais, tá? E aí, o que mais interessante dentro desse mercado regulado que a gente construiu é que hoje ele tem um bom embasamento jurídico, ele tem muita credibilidade, tá? E na época do mercado financeiro também a gente tinha duas opções, na criação do mercado dos CBIOS, na comercialização. Ou levaria o mercado para blockchain, que é uma alternativa bem viável, ou levar para dentro do mercado financeiro. E à época, em 2017, a gente optou por levar para o mercado financeiro, mesmo que tivesse um custo de transação um pouco maior do que blockchain, mas é que nessa fase a gente tem uma credibilidade maior quando a gente coloca isso para dentro dos bancos e para dentro do sistema de corretoras, de bolsa, do que ainda no blockchain, que apesar de toda a tecnologia estar super desenvolvida, está super coerente, mas ainda ela é menos regulada, e aí você teria que agir de duas formas. Tanto para você trazer um pouco de credibilidade para o CBIO, que é uma moeda nova, um ativo novo, e também para a questão da tecnologia, tá? E uma dificuldade que o RenovaBio ainda insiste é a falta de pessoas, CPS principalmente, pessoa física que hoje pode operar o CBIO, eles não sabem quais são as corretoras que você consegue se cadastrar e você consegue operar o CBIO. Isso é uma grande dificuldade. E o que está faltando? Está faltando realmente sentar novamente com a Ancord, que é a Associação das Corretoras e Distribuidores Imobiliários, que a gente já fez um trabalho inicial com elas.
Agora a gente tem que voltar com a associação e demonstrar como se dá esse produto, esse novo, que se chama CBIO, como ele opera, falar das regras, dos benefícios, e estimulá-los que eles abram para negociação dentro dos seus marketplaces a negociação do CBIO. Então, porque por falta de conhecimento, muitas corretoras negam a entrada de pessoa física para negociação, tá? E aí o que o mercado acaba, então, padecendo dessa falta de novos entrantes. Então, é dentro dessa linha que a gente vem trabalhando. Então, meu conhecimento, meu aprendizado foi super estimulado a que construísse o RenovaBio. A construção do RenovaBio da parte do sistema financeiro foi super interessante, porque a gente chamou desde o início da construção da lei os órgãos reguladores para conversar, CVM, Banco Central, e inclusive naquela época a gente já tinha claramente a necessidade de definir se era um ativo financeiro ou um valor imobiliário, mas uma questão de negociação acabou saindo como instrumento financeiro, tá? E porque isso aí consumiu uma grande parte do nosso tempo até sair a resolução 419 do Ministério de Minas e Energia, que regulamenta o processo de emissão, transação e aposentadoria do CBIO, tá? Então, foi um longo debate em relação a isso, que já podia ter sido suprimido se a gente tivesse colocado isso na lei. Então, por questões aí de facilitar a negociação, a gente optou por esse caminho. Então, e a gente colocou também, agindo junto com a gente, na construção, e foi um processo muito interessante, a gente colocou a Ambima, Febraban, tá? E o Laboratório de Inovação Financeira, que é construído aí pelo BID, que o BID faz parte, lidera, as associações de fomento também, e e todos começaram a discutir em relação à fomentação disso. O que é mais importante que eu deixava como visão para eles é que nós estávamos num processo de construção e todos estariam com a caneta na mão. Nada seria mandatório, tudo seria construído a várias cabeças, várias mentes. E foi nesse tocante que a gente construiu essa questão dos bandos de irmãos e a gente conseguiu colocar o RenovaBio de pé, tá? Então, essa aí é a introdução, é meu histórico. E agora que é uma coisa mais interessante, eu estou há 2 meses lá com o Miguel, que recebeu o convite, então a gente está no INMET. Então, agora no INMET também, a gente também está ligado ainda a mudanças climáticas, e a gente está construindo o seguro de índice paramétrico, que é construído junto com empresas seguradoras, que usa dados meteorológicos, que facilita muito a execução do sinistro, a aplicação do sinistro, que eu vou ter uma apresentação aqui também, que eu vou entrar em maior detalhes, e também a gente está construindo junto com a B3, derivativo de clima, e alguns produtos também que vão ao mercado que usam dados meteorológicos. Isso tudinho de acordo, porque a gente tem um caminho muito grande a ser traçado agora, a SEC dos Estados Unidos, que é a CVM dos Estados Unidos, o FED, o nosso Banco Central, o CVM, até a própria SUSEP, estão caminhando nessa questão de mensuração do risco climático e mitigação do risco climático. Então, a gente está super motivado dentro desse bando de irmãos e ainda dentro de um processo de criação de produto, tá? Eu tenho uma apresentação aqui que eu vou dar um panorama todinho desde o que é o mercado de baixo carbono, as oportunidades, e no final também eu coloco alguns desafios para o RenovaBio, para que a gente possa discutir, possa interagir melhor também. Deixa eu ver aqui se eu consigo projetar. Acredito que já consigam ver, aqui é só a capa mesmo. E essa questão das mudanças climáticas, ela evoluiu muito quando a gente mudou o discurso, né? E saiu de uma visão humanista para uma visão econômica, tá? Então, em que se começou a chegar à conclusão que mudanças climáticas ameaçam a nossa existência, isso era o diálogo anterior, e agora ameaça a economia. Ou seja, começou a impactar de forma
contundente o principal órgão do ser humano, ou seja, o bolso, né? Impactar a nossa vida, impactar a produção agrícola, ou seja, começou a ir atrás mais de energias renováveis, uma série de outras questões. Então, aí, o sistema financeiro nacional, que aí eu vou dar sempre a visão financeira das coisas, ele começou a procurar a materialização dos riscos climáticos e aumentar o nível do risco, começou a entender que o risco sistêmico estava começando a ser aumentado, crescente e impactando no bem-estar econômico das pessoas, tá? E dentro dessa economia de baixo carbono, a gente tem o que se chama de financiamento temático, e aí onde estão duas classes. Tem os títulos verdes, os chamados Green Bonds, né? E que nada mais é que são títulos de dívida em que o tomador ele tem um custo do dinheiro reduzido com base no propósito daquela tomada de recurso financeiro, tá? Então, e ele tem uma redução de custo maior, assim como está associada à mitigação de gases de efeito estufa ou questões outras ligadas a ESG, tá? Questão ambiental, social e de governança. Então, esses aí são os títulos verdes. Nada mais é que um CRA, um CRI, né, que a gente fala aí, são produtos securitizados, ou umas debêntures, que são títulos de dívida de empresas, que são lastreados com questões climáticas. Isso tem um custo adicional, que tem um custo de verificação maior, porque eles passam por certificações para obter essa redução de custo do dinheiro e também por monitoramento ao longo daquele prazo de pagamento do dinheiro tomado, tá? Tem esse colateral também. Aí a gente passa por um outro tipo de financiamento, que são os empréstimos associados ao desempenho sustentável. E aí a gente está falando agora também de tomadores que têm o custo do dinheiro reduzido através de comprometimento e grau de eficiência e grau de emissão de geração de gás de efeito estufa, tá? E a gente está falando aí do BNDES RenovaBio, é um grande exemplo, em que agora os produtores de biocombustíveis que estão dentro do RenovaBio possuem taxas diferentes de acordo com o seu nível, o seu grau de emissão, e ainda quando eles possuem um aprimoramento, acabam fazendo novos investimentos, ele tem essa taxa, esse custo do dinheiro reduzido. E o interessante do BNDES RenovaBio também é que ele pode pegar esse dinheiro e pode utilizar onde ele quiser, inclusive para geração de caixa, inclusive para fazer novos investimentos, então uma coisa muito super positiva. O plano ABC também do Ministério da Agricultura também está associado e promove essa questão de redução da taxa de juros associada à menor pegada de carbono. E também a iniciativa privada também tem proposto, e aí já saiu notícias no jornal, que a indústria do setor de biodiesel pegou taxas reduzidas em relação à redução do mercado, com base em comprometimento em expandir as contratações com a agricultura familiar, tá? Então, essa é uma outra categoria de financiamento que utiliza essa questão aí, a ESG. Também temos os fundos de participação societária, e aí a gente começa a citar grandes fundos, tipo BlackRock, e outros fundos também de investimento, que agora o seu funding, né, o seu investidor que está ali por trás do fundo, ele exige que o seu dinheiro seja investido, seja alocado em iniciativas que agridem menos o meio ambiente. Então, é um dinheiro que já vai com um pouco mais de consciência em relação ao que ele está propondo, que ele está financiando, tá? Então, essa é uma outra característica dentro dessa economia de baixo carbono e dentro dessa visão aí de que os riscos climáticos impactam a economia real. E aí eu entro agora aqui no seguro derivativo, tá? E que o SINMET, que é o Sistema de Informação Meteorológica do IMET, então é uma visão que o Miguel teve, que agora a gente está tocando, de o IMET ser o provedor de dados dentro do seguro, em que é uma modalidade de seguro muito mais rápida e eficaz, em que ela é contratada para períodos determinados, tipo períodos que você mais precisa do seguro. O exemplo, um período que se tem enchimento de grãos, em que você precisa que a chuva aconteça para um período da soja, e aí são períodos curtos de 1 mês e meio, 2 meses, em que há necessidade de você
Se você não tiver chuva em nível adequado naquele período, você tem redução da qualidade do produto. Não digo nem na quantidade, mas agora esse tipo de seguro ele vê a qualidade do produto, tá? A quantidade de oleaginosa, o teor do cacau, ou qualquer outro tipo de produto agrícola, e também energias renováveis, energia eólica, energia eólica e energia solar, e que precisam ainda da incidência solar e de ventos, também podem ser potenciais contratantes desse tipo de seguro, e porque estão todos associados ainda a questões de clima, tá? As variações climáticas. E que, no caso da energia, o vendedor de energia, ele faz a geração de energia e está contratado, exposto a PLD, preço, liquidação das diferenças. Então, se ele não gerar energia que ele consome, ele vai ter que ir ao mercado comprar essa energia dentro de um PLD, que a gente sabe que o PLD agora está com preços exorbitantes, muito altos devido à escassez de chuva. Então, para se proteger em momentos que você tem uma incidência solar não muito favorável, você pode contratar esse tipo de seguro, e esse seguro ele te remunera ao ponto de te ajudar a ir no mercado e comprar no PLD aquela energia que está deficitária. E como funciona isso também é o seguinte, nada mais é que você, dentro desse período, você contrata gatilhos, que se chover, no caso da chuva, abaixo daquele volume, a seguradora paga para o segurado um valor financeiro proporcional ao dano que ele causa. Tá? E quem vai dizer a quantidade de chuva vai ser o CIMET, que é o Sistema de Informações Meteorológicos, que se trata de uma entidade pública e sem nenhum questões lucrativas ou interesses de ambas as partes, é uma instituição idônea. Então, isso aí vai ser publicado, todas as informações estarão disponíveis também no site da B3, é isso que a gente está propondo e escrevendo. E isso, a gente começou a crescer isso tem uns 2 meses, nossa expectativa, já fizemos parcerias com seguradoras, expectativas de lançar nos próximos dias os primeiros seguros de índice paramétrico. E com o tempo, com o amadurecimento desse mercado de seguro, a gente chega num derivativo que nada mais é que a ponta compradora e vendedora se encontram dentro do mercado organizado, dentro da B3, e elas lá dentro da B3, a B3 vai ter capacidade também de executar os sinistros, mandar pagar e não pagar, tá? Então, é dentro dessa linha e para a cidade que a gente está construindo aqui esse novo produto. Então, e agora a gente também está falando agora, dentro da economia de baixo carbono, dos órgãos e fóruns internacionais sobre mudança de clima. Essa discussão já é anterior ao protocolo de Kyoto, claro que começou lá para um pouco antes de 1992, na Eco 92, mas os primeiros instrumentos de valoração e de troca de dinheiro sobre mudança de clima começaram no de Kyoto, lá de 97. A conferência de 2015 criou mais comprometimento, e aí começou a se falar de fato de mercado de carbono, e a expectativa grande agora para desse ano, em Glasgow, e como é que vai ser agora em novembro. Principalmente agora em novembro, porque entra agora um grande player a favor das mudanças climáticas, tem movimentado bastante o mercado, movimentado bastante a discussão em como se tem um mercado de carbono. E aí as instituições privadas e públicas elas começam a interagir e a necessidade também de se fazer o quê? Rastreabilidade do mercado consumidor, tá? Então, através de rastreabilidade do produto, matéria-prima, origem. Por quê? Porque os consumidores estão fazendo barreiras e impondo restrições à origem daquele produto que elas estão comprando, tá? Está se agregando cada vez mais consciência ambiental em relação a isso. As empresas elas estão fazendo precificação interna do seu carbono, né? Que a gente fala de shadow price, e eles estão montando padrões de sustentabilidade. Um exemplo desses padrões, e aí padrões e estilos, a carne carbono neutro, que é uma iniciativa da Embrapa, com 2 empresas, no caso aí, produtores de carne na região do Mato Grosso do Sul,
e tem a participação também de uma grande empresa de varejo de distribuição de carnes, tá? No supermercado. Então, você tem um valor agregado em relação a isso, em que se acredita que vai ter um consumidor premium que vai pagar por essa carne, que faz investimentos adicionais para se ter uma redução de carbono. Então, é um comércio, um mercado não obrigado, em que se deseja que a parte consumidora esteja disposto a pagar um adicional de preço por ter uma carne não emissora de carbono, tá? Então, esse que é o racional desse mercado. Tem essas dificuldades, tem que ver a disposição do consumidor a pagar isso tudo, mas é uma possibilidade que está posta. Outras iniciativas também da soja carbono zero, outras iniciativas também estão surgindo, e são anunciadas aí nos jornais, no mercado, mas realmente, quando você vai pensar em mercado, você tem que pensar também na parte consumidora, se o consumidor está disposto a pagar aquele selo, esse tipo de certificação, tá? E agora as empresas também, de forma voluntária, estão se propondo a 2030, 2050, que são aí os grandes marcos, a fazer net zero, ou seja, fazer a contabilidade de mercado de emissões e reduzir as suas emissões dentro do seu processo de produção, ou então comprar offsets, que são carbono, tá? E para o mercado de carbono. E dentro do setor público, como é que ele tem se mexido? Setor público, através de normatização de diretrizes, tá? E eu cito aqui os dois, tanto o Fed, que é o Banco Central norte-americano, quanto a SEC, que é a CVM norte-americana, eles também, atualmente, agora questão de meses, eles lançaram comunicados dizendo que risco climático é risco financeiro, está enraizando cada vez mais o mercado financeiro no nosso setor, tá? De mudanças climáticas, e através de um comunicado que pela necessidade de mitigação dos riscos financeiros. A SEC, por sua vez, ela também fez uma consulta pública, tá? Está aberta, que na verdade fechou agora, mas fechou há pouco tempo, em relação a questões ambientais, sociais e de governança, para que as empresas listadas no mercado norte-americano passam a ser submetidas. Brasil, como não poderia ficar atrás, aí a CVM também fez uma consulta pública para alterações da instrução CVM 480, em relação à prestação de informações ligadas à questões ambientais, sociais e de governança. Banco Central tem 2 consultas públicas que estão abertas, tá? A 85, falando sobre gerenciamento de riscos da carteira, trazendo esse tema de foco e determinando que as empresas financeiras façam análise de cenários com teste de estresse quanto à sua sensibilidade a risco climático, tá? Então, aí ela entra já no core do setor financeiro. E também, em consulta pública 86, fala sobre os conteúdos mínimos que os relatórios aí de divulgação risco climático devem atender. Isso do mercado, as empresas reguladas por ele, né, do Banco Central, entidades financeiras. Aí a gente entra agora dentro dos mercados, né? Então, o poder público, aí ele tem 2 formas de interagir, uma através de taxação de carbono e outra com criação de mercados regulados de carbono. Taxação de carbono, na nossa opinião, quando a gente estava construindo o RenovaBio, e a minha opinião pessoal também, é que é pouco eficaz. Existe, por quê? Quem faz o recolhimento da taxação de carbono, que é o imposto de carbono, o incêndio ambiental, é o governo. O governo, quando entra no cofre do governo, a gente não sabe como vai sair, né? E se vai sair, se vai ser usado para pagar a dívida pública, se vai ser utilizado para outros fins que não a promoção, a descarbonização. Esse é um grande ponto. E ainda cria-se uma ineficiência econômica muito grande através da criação de imposto de carbono, tá? E o que a gente optou, e aí foi o caminho que a gente levou, a questão do RenovaBio, questão de mercado regulado. Então, atualmente, existem 2 tipos de mercado: o regulado, que é criado pelo Estado, com regras que supostamente são claras e tem um pouco mais de segurança jurídica nessa questão, e que geralmente são desdobramentos de acordos internacionais, das COPs, né? E dentro do mercado voluntário são ações promovidas pela própria iniciativa privada
e que elas têm interesse aí dentro daquele planejamento estratégico de redução de net zero e redução da sua pegada de carbono, tá? Então, esses são os dois grandes mercados. Tanto que agora, de acordo com a divulgação do Banco Mundial, a precificação desses mercados são diferentes, tá? Sendo que o mercado regulado está tendo um preço mais elevado que o mercado voluntário. O mercado voluntário está em torno de $30 a tonelada e o obrigatório em torno de $70, tá? A tonelada de carbono. E aí a gente entra em detalhe no RenovaBio, que aí é só para dar que a gente tentou fazer ele de forma simples, ou que ele fosse explicado de forma simples e tivesse aderente ao entendimento de grande parte da população, independente do nível educacional que ela tenha. E o RenovaBio está em 3 instrumentos principais, que são as metas de descarbonização, o processo de edificação de produção de biocombustíveis, que tem essa pegada toda científica, e foi construída por vocês, Unicamp, vocês da Unicamp, Instituto Agroícone, a Embrapa Meio Ambiente, aí com o Marcelo, que a gente acabou de conversar. Então, eles são os mentores, vocês são os grandes colaboradores, e que, de forma muito solística, forneceram esse conhecimento para a Agência Nacional de Petróleo, e a ANP, de forma corajosa, faz a gestão de todo esse processo. E eu agradeço demais, tenho muitos amigos que foi um processo muito satisfatório, que me trouxe muita grande satisfação desse processo de construção. E o crédito de descarbonização, que foi construído junto com o mercado financeiro. E ele, então, é essa moeda um ambiente regulado, o que facilita bastante a transparência, a formação de preço, e hoje todo mundo, quando você precisa saber, quer saber quanto é que custa uma tonelada de CO2 evitado do mercado de biocombustíveis, você vai na B3, no site da B3, e você tem acesso naquela precificação. E o que, desde o começo, a gente teve em mente é que fosse um mercado aberto, como tinha falado, ou seja, não é um mercado... E essa característica é muito interessante, porque promove a redução dos preços dos combustíveis, porque uma parte não obrigada, quando ele compra e aposenta, ele está levando o custo para fora do mercado, tá? E ele é super bem-vindo. Então, o que a gente traz aí dentro do RenovaBio, que o RenovaBio nunca deve morrer, quem está tocando o RenovaBio, que está lá no frente do Ministério, tem sempre estar procurando, é a divulgação do RenovaBio, a proposta de trazer fundos de investimento, tá? E empresas interessadas em neutralizar sua pegada de carbono, tá? Cada vez mais expandir esse mercado. A construção também, que agora, como eu estou fora, estou recebendo uma série de pessoas que estão trazendo várias ideias, construção de vários produtos, construção de criptomoedas através de CBIO, tá? Usando o CBIO como lastro. Então, é uma nova forma de expandir o acesso de pessoas físicas, de novos investidores internacionais, a ter acesso ao CBIO. Nada mais é que ele compra o CBIO, tokeniza e coloca dentro do ambiente blockchain para negociação, tá? Dentro das exchanges. Então, nada muito sofisticado em relação a isso, mas é muito que isso aconteça. É uma abertura de novos mercados. Então, uma grande interação com as distribuidoras de valores imobiliários, como eu falei, existe uma grande restrição de pessoa física ao nosso mercado de CBIOS, então isso aí tem que ser buscado, tem que sair dos bancos e ir para dentro das corretoras, tá? O CBIO, através dentro das plataformas de marketplace, eles são os grandes aí distribuidores, e um fato disso é o tamanho que a XP hoje tem, só para citar a principal, o grau de influência, aí colocar o CBIO aí com influencers dentro do mercado financeiro, que tem ajudado bastante. Hoje nós temos 3,6 milhões de CPFs hoje que comercializam ativos dentro da Bolsa, e essa quase que dobrou em um ano esse número, né? Então, é muito importante que o CBIO vá para dentro das corretoras, tá? Então, que todas as corretoras entendam e começam a distribuir esse ativo. Mercado futuro de CBIOS. Então, eu tive a expectativa, no início desse ano, fizemos algumas reuniões e eu fiz a montagem do mercado futuro de CBIOS, que ele pode ser transacionado com um termo
CBIL/swap, em que você faz a transferência de titularidade e contratação futura do CBIL, o que é muito interessante para o distribuidor, já que ele consegue garantir preço e quantidade para ser entregue no futuro, e o produtor ele consegue algo muito interessante, que é uma espécie de financiamento a mercado, já que ele consegue vender e fixar preço para o futuro. Então, agora você vai ter, a partir de um mercado de futuro, você consegue ter uma curva à vista e uma curva futura. Tecnologia blockchain, que ela pode ser usada para a estabilidade de matéria-prima, e aí alavancar essa questão de emissões de CBIOs do mercado, principalmente de biodiesel, e o uso do CBIO como moeda, e aí a gente está falando agora de alguns anúncios de contratos Baster, que foram utilizados aí do setor com fornecedores de bioinsumos, essas questões, tá? Então, é isso que está posto. Claro que tem que dar uma olhada para ver a legalidade dos contratos que estão fazendo, como é que é a forma de que está acontecendo, mas é uma coisa que está vindo para o mercado e que a gente tem que ajustar para que seja coerente com o propósito do RenovaBio. E agradeço a todos e obrigado, ficam nos meus contatos aqui. O e-mail, tem telefone também aqui, tem o LinkedIn, para se todo mundo que quiser entrar em contato, conversar um pouco sobre precificação, formação de novos produtos com o CBIO. Paulo, excelente, e eu achei também excelente que você tenha deixado um pouco de tempo para a gente conversar, que eu acho até que o tempo não vai ser suficiente para as perguntas e para os comentários. Bom, eu vou aproveitar aqui minha posição de mediador para já lhe fazer uma pergunta que surgiu essa semana no desenvolvimento da tese da Tainara, que é a seguinte. Se o privado, né, comprar CBIOS, o setor mandatado, quer dizer, as distribuidoras, diminuem os seus compromissos de compra ou as duas coisas são independentes? Bem bacana. Então, para que o compromisso de compra, né, a obrigação, a compulsoriedade do distribuidor seja diminuída, quem comprou, a parte não obrigada que comprou no mercado, ele tem que aposentar. Tá? Então, ele tem um período para que ela vai ser para próximo ao ciclo. Tá? Então, quer dizer, se eu, por exemplo, eu vou comprar CBIO como pessoa física, mas eu já vou ter que comprar com o compromisso de aposentar aquele CBIO. Para efeitos de redução no compromisso do distribuidor. Tá bom? Entendi. Quer dizer, entendi. A carteira levar por 3, 4 anos, aí isso aí não tem problema algum. Para efeitos para a meta do distribuidor, não abate a meta do distribuidor. Então, o distribuidor, digamos, vou dar um exemplo numérico. Aí a gente está falando de uma grande distribuidora que tem que comprar 300 milhões de CBIOs, vai. Se entrar grandes empresas que façam a aposentadoria desse CBIO, em torno de 10 milhões, aí se aposentou, tudo bem. Aí aqueles 300 milhões eles vão ser abatidos de forma proporcional na meta daquele distribuidor. Se esse mercado comprar e não aposentar, a meta da distribuidora continua, tá? Não é alterada. Entendi, porque eu estou entendendo também que essa aposentadoria dos CBIOs é um mecanismo para evitar uma eventual inflação de CBIO, né? Quer dizer, você remove, mas... E o propósito, sabe qual é? É que o propósito nunca foi onerar o distribuidor ou fazer que ele fosse comprar. Que o propósito é aumentar a quantidade de emissões de CBIOs. Então, perfeito. O propósito é precificar a externalidade positiva. Então, independente de quem compra o CBIO, a meta ou o interesse público está sendo atendido. Porque você está promovendo que mais empresas produtoras de biocombustíveis passem a se certificar e emitir o CBIO. Porque está gerando renda para eles. Está gerando preço. Perfeito, Paulo. Mas um ponto. Se, por exemplo, o mercado de CBIOs na pessoa física ou na pessoa jurídica, quer dizer, como o mercado de título, realmente ele crescer, avançar muito, e o CBIO aumentar muito de valor, existe a possibilidade dos distribuidores irem reduzindo as suas necessidades de compra? Existem sim. Existem e é uma coisa que está ainda para ser regulamentada, já teve uma consulta pública pela ANP,
e isso foi um poder, uma característica que foi concedida a ela pelo CNPE, de que o distribuidor agora ele pode reduzir a meta dele se ele fizer contratos de longo prazo com o produtor, entre o produtor e o distribuidor. Esses contratos de longo prazo estão limitados a 20% do seu mercado, mas ela tem como reduzir a partir disso. E por que ver esse também como proposta? Uma característica bem intrínseca dentro do nosso mercado que não há contratação de longo prazo, principalmente entre biodiesel de 2 em 2 meses, que são os leilões, né? Então, tem contrato de longo prazo. De etanol hidratado não existe, e é muito baseado no mercado spot. Então, para promover, a intenção aí do legislador foi essa, que se tivesse a possibilidade de redução da meta através de contratos de longo prazo e que eles sejam, além do contrato, que eles sejam executados, né? Então, cabe à ANP, vai fazer uma regulamentação, que ela vai olhar além dos contratos, execução dos contratos, para conceder uma redução posterior da meta de CBIOS do distribuidor. Perfeito. Eu acho também que uma coisa fantástica desse programa é você ter o CNPE, né, regulando e analisando as novas situações. Mas vamos lá. Uma pergunta aqui do Marcelo Galto, que eu acho que é a pergunta, rapaz, é a mais importante. Quer dizer, pô, eu estou doido para comprar CBIO. Como é que eu faço isso na prática? Como é que um CPF adquire CBIO e se tem uma quantidade mínima? Ah, legal. Não existe quantidade mínima, tá? Você pode ir lá comprar. Aí para você comprar, você tem que se tá com uma corretora de valores imobiliários, uma XP, uma MyCap, Misinvest, Ágora, todas as grandes bancos têm uma corretora, e até essas que são as corretoras também que são autônomas, então você pode comprar por intermédio delas, tá? E o nome disso é intermediação financeira, são os intermediadores financeiros que te dão acesso ao mercado de balcão. Agora, todas as corretoras estão habilitadas? Todas estão habilitadas. Todas as corretoras querem fazer isso? Opa, por intermédio de desconhecimento, nem todas aí vão deixar você comprar CBIOS por ela. E é questão de você tem que conversar e aí ver qual é a corretora que hoje em dia já deixa a CPF fazer esse tipo de transação. E também muito do medo também está associado à questão tributária. Então, a questão tributária não está totalmente resolvida. Então, a gente teve um trabalho muito interessante através do professor da USP, que nos ajudou a montar toda uma nova legislação, uma medida provisória, que acabou não saindo. A gente tentou negociar ela e houveram alguns impedimentos, não no que a gente estava propondo, mas a questão de, não sei, talvez interesse, alguma coisa nesse sentido. Faltou também acho que também se o setor ajudasse também, ajudar empurrar essa legislação, essa medida provisória ajudaria muito. Então, faltou um pouco de interesse do próprio setor nessa colaboração, nessa construção. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, o ideal é a gente conseguir comprar. Eu abri um aplicativo aqui eu nem sei quem é que está intermediando, e fazer compra e venda como se faz de outras moedas, né? O futuro disso me parece ser a criptomoeda. Mas vamos lá, ó. O Erwin Franick, quando olha as ações reconhecidas internacionalmente pela COP, não vemos o RenovaBio, né? O CBIO incluído. Qual é a razão? A questão também é, a gente tem um braço que se chama tocado pelo MRE, e que tem essa necessidade, essa capacidade de fazer esses acordos internacionais. Então, acredito que seja uma ação deles a estar levando esse tipo de divulgação ao entendimento, tá? Porque o RenovaBio ele é mensurado em questão de redução de emissões, tá? Não reduções de emissões absolutas. Então, tem algumas características que são inerentes ao RenovaBio, que nós tomamos de inicial, e que foi algo proposital, por favorecer cada vez mais o nosso sistema de produção. Então, há de se fazer um entendimento e levar essa questão para frente. Ou seja, se transformar isso numa moeda internacional, né, Paulo? Internacional. Levar entendimento, eu acho que é mais nesse sentido. Isso. Do que está sendo transacionado. Um número rapaz, interessante que eu peguei há pouco tempo. Uma molécula de CO2 que você emite aqui, por exemplo, no Brasil, ela alcança o outro lado do planeta entre 12 e 24 horas. Ou seja, não tem nada que for tão global na história da humanidade como o que a gente tem agora com esse ativo, né? Ó,
A Raquel Doiba pergunta o seguinte: esse valor de $70 da tonelada de carbono está vigente no mercado brasileiro? De $180? $70. Ah, 70, é. Existem alguns mercados restritos que têm esse valor, tá? E aí quem diz foi o relatório do Banco Mundial. Ou seja, Paulo, mas esse aqui é um valor de tonelada de carbono de captura, né? Como, por exemplo, de floresta, essa coisa toda, é isso? É isso aí, perfeitamente. No caso do CBIO, é um carbono mitigado, né? Que eu imagino Carbono que deva mitigado. ter uma outra... Ok, perfeito. O Guilherme, você tinha colocado, Paulo, aqui uma lista com uma série de oportunidades, acho que foi no seu último slide, né? O Guilherme Pessoa está perguntando se essas oportunidades são sugestões ou estão no pipeline para virar realidade. Bem, agora que antes eu estava como regulador, né? Eu estava como alguém que estava tocando a política, né? E agora, como eu estou de fora, ficam como propostas, né? Uma delas eu avancei bastante, no mercado futuro do CBIO e outras questões, mas agora, na verdade, são propostas, né? Que eu não consigo mais atuar de forma direta. Mas elas estavam dentro de um pipeline de implementação, né? Eu acompanhei, Isso. Ok. O Tomás está perguntando, atualmente, como está a questão da aposentadoria pelas partes não obrigadas? No final do ano passado, houve uma discussão para a retirada dos CBIOs aposentados por parte não obrigada das metas das distribuidoras. Como ficou essa discussão? Ah, legal. Já foi regulamentado essa aposentadoria. A aposentadoria acontece da mesma forma, parte obrigada e não parte obrigada. E ela acontece por intermédio do seu intermediador financeiro, que é a corretora, tá? Então, quando você compra o CBIO pela corretora, pela corretora, pede para ele aposentar os CBIOs. E agora, essa quantidade que foi aposentada, ela vai ser abatida para o próximo ciclo da meta obrigatória do distribuidor. Isso já está regulamentado pela ANP. E é dado publicidade a isso? Por exemplo, digamos que eu sou uma empresa que eu quero comprar CBIO para aposentar, para mitigar, sei lá, um determinado evento. Existe publicidade de que a empresa tal fez a aposentadoria daqueles CBIOs? Ah, legal. Existe por parte íntima, tá? Ou seja, a própria pessoa que tem interesse de comprar e fazer o processo de mitigação, ela que vai dar publicidade a esse fato, tá? O que o mercado fica sabendo é que a quantidade, de forma agregada, foi aposentada por não obrigados, tá? A B3, ela divulga o quê? A quantidade que foi comprada pela parte obrigada, pela parte não obrigada, o que foi aposentado. E aí é de fórum íntimo, ou seja, da própria empresa, a questão da divulgação. Mas o cliente, ele pode checar se aquela informação é verdadeira? Pode sim. Mas aí ela vai ter que entrar com uma consulta, algumas outras coisas. Mas assim, você tem restrição à informação. É a mesma coisa que alguém querer saber o quanto eu tenho de Petro 4, o quanto eu tenho de ações da minha carteira pessoal. Então, se é minha, está no meu imposto de renda, é minha, de meu conhecimento, de minha posse. Agora, se tiver uma auditoria em relação à minha pessoa, é só a Receita Federal que pode fazer. Da mesma forma, é isso. Então, a pessoa comprou, divulgou, se ela, da aposentadoria, aí tem que ter um processo de auditoria, que tem que ser autorizado pela pessoa. Não é um terceiro, uma outra pessoa que pode fazer esse tipo de coisa. Isso é questão de segurança de informação. De qualquer maneira, a pessoa que aposentou, Paulo, recebe uma espécie de um recibo, alguma coisa assim, né? Que ele eventualmente poderia divulgar, né? Quer dizer, ele recebe... Eu entendi, eu acho que eu entendi, perfeito. O Erwin está perguntando também, existem outros ativos ambientais que são comercializados nas bolsas pelo mundo afora ou via blockchain? Existe alguma associação que coordena essas iniciativas internacionalmente? Eu vou, inclusive, complementar. Existe já alguma moeda de carbono do tipo CBIO comercializada no mundo? Ah, legal. Existem algumas iniciativas, e eu vou citar uma que tem, isso aí foi um mês e meio atrás, existe uma empresa que chama Moss. Então, o que ela fez? Moss, a empresa, o nome da empresa, MOSS. Ela até agora fez um acordo também com o Flamengo Futebol Clube, e aí está dando uma exposição bem grande ao projeto dela, tá? E é uma jogada de marketing que ela fez junto com o Flamengo. Então, o que ela fez? Ela está indo em mercados de carbono, tá? De mitigação, e esses são mercados certificados aí pela questão do Banco Mundial, né?
Então, ele pega essa metodologia, aí ela comprou os carbonos, isso vai servir como lastro, e ela foi lá e tokeniza isso. O que é isso? Joga essas informações de um para um, 1 tonelada de CO2, um token de carbono. Aí, isso é da onde? Florestas, algum tipo de mitigação dessa. Ela não tem usado ainda o CBIO. Ela não usou o CBIO para fazer esse tipo de coisa. E aí, o que ela ganha? Ela ganha porque ela vai num produtor e aí compra a tonelada de CO2, sei lá, $10 e consegue colocar isso no mercado de blockchain por 30, 40, e aí o mercado começa a oscilar lá dentro. E ela ganhou um puta spread em relação ao que ela comprou e ao que ela está disponibilizando para venda. Tá? Ela ganha nessa intermediação. Perfeito, já é mesmo uma negociação com esse tipo de ativo. Olha, a Sofia pergunta o seguinte, eu acho que essa pergunta é super importante também. O que acha de expandir a emissão do CBIO para a produção de energia renovável nas usinas? Ah, ótimo. Não só das usinas, mas também energia solar, energia eólica. Isso aí é super esperado, tá? Já dentro do Ministério começa a ter discussões em relação a isso, mas eu vejo que ainda são de forma muito tímida. Mas modelo do RenovaBio, ele se aplica tem várias aplicações, principalmente em questão de energias renováveis. Há 3 anos, quando a gente estava montando a RenovaBio também, eu tive na Cogen, eles entenderam, e aí a questão agora de se mobilizar para que tanto, porque o RenovaBio ele nada mais é que ele faz uma análise de ciclo de vida, compara combustível fóssil com combustível renovável, gera esse crédito que é negociado no mercado. Simples assim. Então, é só fazer o mesmo processo com energia renovável, elétrica, e energia fóssil ou outro tipo de energia. Fazer esse tipo de comparação, criar o crédito, colocar para negociação em mercado. E esse mercado pode ser mercado financeiro, é interessante que sim, porque você teria mais um produto que seja fungível com o CBIO, mais uma alternativa de mercado, e aí os dois preços aí eles flutuariam em conjunto, poderiam ser até colocados no mesmo lugar de negociação, que é muito interessante que fosse, mas vai também com certeza da forma que ele vai ser construído e para que um preço não estrague o outro, um acabe atrapalhando o outro. Então tem uma certa sensibilidade na construção, mas é super possível e aguardado para que isso aconteça. Vai depender de que, se principalmente precisa de gestores públicos com coragem para que façam esse tipo de intervenção e de proposta e de construção, tá? É mais nesse sentido. Eu acho, Paulo, pessoalmente, que isso é absolutamente urgente, ainda mais agora a gente vendo as dificuldades, né, associadas também ao clima, a dificuldade que a gente vai ter de energia, por exemplo, esse ano, e que vão ser as térmicas. Quer dizer, dá para fazer aí nessa expansão, nesse a mais, uma comparação direta do fóssil com o renovável. Eu acho que isso é urgente. A Sofia pergunta também. Oi? E é tão preemente, tão importante também, é porque a construção de um mercado desse, de externalidade, do setor elétrico, ajuda a reduzir também os incentivos e os subsídios cruzados que acontecem no setor elétrico, tá? Então, porque você começa agora a trazer diferencial de mercado, de precificação de mercado para energia renovável. E aí você consegue, com isso, reduzir incentivos. Perfeito, perfeito. A Sofia pergunta também se o CBIO é aceito no mercado internacional de carbono e em quais outros mercados ele poderia ser aceito. Eu acho que você mais ou menos respondeu, mas vamos lá. Sim, e assim, não há restrição nenhuma, e vai também do mercado comprador, para ver qual o nível de entendimento que ele tem do CBIO e da possibilidade disso. Corsia, que é o mercado obrigatório das empresas do setor aéreo, há de se fazer também uma negociação junto com o Corsia para que ele absorva e entenda aquilo ali como crédito de carbono, que é o CBIO. Então, existem muitas negociações a serem feitas em nível internacional para que tudo ocorra de forma positiva. Eu tenho conhecimento também que tem investidores internacionais que estão querendo comprar a CBIO e a gente deve ter novidades também para frente. Perfeito. Tomás pergunta, em termos de mitigação de outros setores via CBIO, essa questão da redução de meta das distribuidoras acaba anulando esse efeito positivo de mitigação, certo? Ou seja,
qual o perigo que você está vendo aí nessa pressão das distribuidoras com redução de meta? E eu acho que é um movimento suicida, eu acho que é uma... Bom, qual a sua opinião, Paulo? Ah, é verdade. Eu acho que é desmeritório, né? E por quê? E por a gente já tem alguns instrumentos de mercado também que ajudam a ele a diminuir a meta dele compulsória. Os distribuidores também, que cada vez mais tem crescido a consciência ambiental e os distribuidores também fazem parte desse processo econômico. Então, eles também podem usar isso de forma positiva, a compra de CBIOS, a seu favor, colocando para a sociedade que eles colaboram, que eles ajudam na comercialização de biocombustíveis de forma direta, líquido, e com a compra também de créditos de CBIOS. Então, eles, quando eles aposentam, eles estão ajudando bastante o meio ambiente. Então, é só questão de forma de visão, de como visualizar essa questão e ver que todos saem campeões. Perfeito. O Guilherme Pessoa está perguntando por que a cotação de CBIOS só abaixa? Há excesso de oferta? Bem legal. Pois é, a gente teve uma sobreoferta ano passado, que saiu aí com 5 milhões de CBIOS, que a gente falou que foi de uma safra para outra, de um ano para o outro, e a gente também está chegando no início, no meio, na metade do ano. E a gente sabe muito bem que brasileiro deixa tudo para fazer na última hora. Acredito que muita gente ainda não entregou até a declaração de imposto de renda. Então, é do mesmo raciocínio que o distribuidor ele vem fazendo com os CBIOS. Então, está faltando um pouco aí de interesse do distribuidor no mercado e agora e de fazer umas compras um pouco mais racionais. Já que o preço está baixo, e grande parte das pessoas entendem que o preço está baixo, então que ele vá comprando, vá fazendo uma acumulação mais racional. Por quê? Porque quando vai chegando no final do ano, a expectativa é que a restrição e o preço vai subir. E isso aí foi caracterizado, dá para ver muito bem nos gráficos do ano passado, que isso aconteceu, que o distribuidor começou a comprar lá para setembro, outubro, e isso aí não vai ser diferente esse ano. E por quê? Por causa da característica de acumulação baixa por parte do distribuidor. Ele está com a expectativa que o CBIO está sobreofertado no mercado e que ano que vem, agora no meado do ano, o CNPE vai fazer um ajuste da quantidade, ou seja, deve aumentar as metas aí para o ano que vem, porque a gente tem uma meta, tem uma banda que o Comitê RenovaBio ele pode mexer ali dentro, então vamos ver, vamos mais próximo da banda que vai ser setado, e a ponto de enxugar a liquidez desse mercado e fazer o preço começar a andar de forma mais coerente, tá? Mais próximo do desejado. Então, há um trabalho também da iniciativa privada junto agora com o Comitê RenovaBio para acompanhar esse processo de formação das metas de descarbonização para o próximo ano, próximo decênio. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Sofia também. Na sua opinião, Paulo, existe alguma restrição por parte das corretoras quanto à integralidade ambiental do CBIO? Como enxerga o CBIO ser complementado por outros aspectos ASG? Legal. Eu acho que é a pergunta sobre, quer dizer, se as corretoras estão confiando, né, na estrutura do CBIO ou alguma coisa assim. O que é que você acha? Verdade. Não, é uma pergunta bem bacana. E eu acredito que não haja restrição em relação a isso. E por quê? Porque dentro do processo de construção do CBIO, a gente fez um amplo debate, inclusive dentro do processo de consulta pública que a gente fez para a formação do processo de análise de ciclo de vida, para a construção, todas aquelas restrições de desmatamento, essas questões todas, os bancos, as instituições financeiras, as corretoras, elas acompanharam esse processo, tá? Elas auditaram, elas estavam junto conosco lá. Então, ao longo desse processo, elas opinaram também. Opinaram junto com o Ministério, opinaram em consulta pública. Então, o que elas estavam propondo foi atendido. Então, quando você teve um processo de construção do RenovaBio que foi assim, de forma tão coesa, acredito que não tem como haver... Tá? Perfeito, quer dizer, não tem como ter dúvida da integridade. Só um comentário, essa foi uma pergunta, acho que do YouTube, do Marcelo Moreira, que está também aí te acompanhando. Paulo, perfeito, deu o nosso horário, sensacional. Só que para a gente encerrar, antes aí da sua palavra final, eu queria que o Miguel aí falasse alguma coisa e para dizer o seguinte,
Esse é o bando de irmãos, a capacidade de liderança do Miguel, né? Essa ideia que ele teve, isso aí não sai, né? Não é linear de jeito nenhum. Isso é uma coisa, né, que de uma hora para outra cai o meteoro, né? E uma cabeça como a do Miguel, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer a mesma coisa no INMET, né? Com esse timaço aí que ele traz, carrega, gente, Paulo, da qualidade sua, né? Não só da qualidade técnica científica, mas também de propósito, né? De vontade de fazer as coisas diferentes. Eu sou absolutamente, eu acho que a palavra é encantado. Quando eu entendi o que era o RenovaBio, eu entendi que era uma ferramenta para mexer com o mundo, né? Para mexer com o mundo. Tem muito a ser feito, aí o Guilherme tá falando, mas é uma ferramenta impressionante, justamente por ela poder ser, você consegue minerar essa moeda com qualquer coisa, né? Que tenha um fóssil de contrapartida e com uma série de mecanismos para fazer com que você não só mitigue, como comece a sequestrar, né? Miguel, eu queria, antes de encerrar, amigo, que você, como estudante, né? Todo estudante tem essa mania de chegar tarde. Então, você chegou tarde na sala, depois que o Paulo tinha dito que te amava, pô. Tá vendo aí? É um negócio... Mas eu amo ele também. É amor Fala aí, recíproco. Miguel. Fala aí, Miguel. Paulo é um irmão, cara. Agora ficou público mesmo, assim então. como você. Viu, isso é amor declarado. É verdadeiro. Ele sabe, nós faz parte da minha vida e nós somos amigos de coração. Tem segredos ou ajudas que eu só peço para o Paulo, mas não basta as que eu gosto dele como pessoa. Ele é um profissional excepcional. Então, aí eu vou contar um segredo do setor público que isso acontece. Eu peço desculpas, mas o Paulo também já sabe disso, mas a gente está num atendimento de uma grande crise meteorológica no país, que é mais um desses problemas dos efeitos climáticos. Então, provavelmente segunda-feira vocês vão ver a notícia, e era sobre isso que a gente estava lidando agora, sobre como vai ter uma crise causada por eventos extremos climáticos que a gente vai tentar mitigar a partir de uma emissão de alerta. Bom, no setor público você tem duas coisas. Às vezes o funcionário público não trabalha muito, na universidade não vai ter isso, mas na administração direta isso tem. Então, ele evolui por si próprio. É o cara que faz mestrado, doutorado, curso. O Paulo escolheu na vida dele mercado financeiro. Então, quando ele estava sem fazer nada, ele dedicou 10 anos de ser o craque no mercado financeiro. Então, isso é um ganho para o próprio setor público. Ele é um engenheiro de carreira, concursado para fazer, ex-Ambev, né? Ele tem o espírito de trabalhador, de resultado. Eu acho que no primeiro dia que chamou ele para a briga, e os olhos dele brilharam, eu sabia que a gente ia dar açaí, eu vou contar o contexto e qual que é o risco do RenovaBio. No setor público, você tem isso. Do investimento, o outro é o seguinte: o setor público sabe enganar a população, sabe enganar os agentes do setor. O que ele faz? Ele cria uma mega logo, faz um mega programa e fala o seguinte: vou criar um grupo de trabalho para a gente discutir as ações para o futuro, para alguma coisa fazer, e vira um relatório, depois de 800 reuniões e 16 mil horas de reunião, em que todo mundo é contemplado, mas aquele relatório vai para uma prateleira e depois, isso daqui 2 anos, sobre outro item, ele cria o mesmo programa com outro nome, com uma outra logo, e fala assim: agora nós vamos fazer um mega plano de melhoria para lá. E eu acho que a gente recebeu até, quando para o RenovaBio não dá certo, essa demanda, acho que chamava biocombustível para crescer, porque meio que era copiado com combustível. É só fazer uma logo, chama todo mundo para reunião, vamos publicar no Diário Oficial que nós estamos criando um grupo de trabalho e vamos enrolar essa galera, passa 4 anos, a gente veio para fazer. Isso é uma mega armadilha do setor público. Que os incautos fora do setor público, nossa, que legal, eu participei, meu nome está lá no documento final, depois das 1.800 horas. Eu chamei todo mundo da equipe, que era pequena, e falei assim: nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma coisa aberta, nós vamos fazer isso, o plano é esse, fazer isso aqui, cada um subdividido nessa parte,
Paulo, ele ficava lá até de noite, 10 horas da noite, estava o Paulo lá, mexendo com os gráficos de mercado financeiro dele. Aí eu falei, cara, você gosta disso? E ele me deu uma aula sobre o que precisava fazer. Eu falei, cara, vamos fazer isso no RenovaBio. Nós vamos criar uma base para uma criptomoeda, uma moeda financeira vinculada em captura de carbono. Por isso, Tom, que a gente precisa fazer CCS para o RenovaBio e não ficar só em comparação. O futuro do RenovaBio seria, ele já tem uma estratégia, CCS, e o usineiro, se tivesse percebido, seria dono da moeda do futuro. Eles não sacaram ainda que e ficam brigando por coisas muito pequenas. Ele seria dono da moeda do futuro. Essa moeda do futuro teria um lastro em captura de carbono no ciclo de vida. Para quê? Para tudo que fosse energia, seja energia elétrica, seja de combustão, para qualquer coisa. Seria uma grande política nacional do Brasil que geraria bilhões de investimento, mudaria a estrutura da indústria automobilística, mudaria a estrutura do fornecimento de energia e nós seríamos a primeira nação no mundo a prover um serviço de captura de carbono por unidade de energia. E isso no mercado financeiro. E esse era o sonho desde o começo para falar. Mas a gente não consegue fazer tudo num curtíssimo prazo, no curtíssimo para fazer. Então, de todas as coisas que o Paulo falou, a gente precisa avançar naquilo lá, mas está por trás desse uma grande revolução que o Brasil parece que vai perder. Eu, sinceramente, Gonçalo, hoje, se a gente não avançar isso, não tiver alguma coisa, talvez a gente perca, inclusive, o RenovaBio. Com problemas, por exemplo, dessa troca do CBio, do dono do CBio, para um fornecedor. Por razões que eu nem vou falar agora, porque senão ficaria longo, por razões de que o CBio é uma moeda. Então, você poderia emitir essa moeda, você teria senhoriagem de captura de carbono, a gente transformaria isso na moeda que geraria emprego, tecnologia, inovação, pesquisa no Brasil, mudaria o setor automobilístico, mudaria como é feita a geração de energia elétrica, reduziria o conjunto de subsídios para todo mundo. Então, acho que o resumo do Paulo é o seguinte, isso tudo tem que estar casado com o mercado financeiro. É o mercado financeiro que é o ambiente para a comercialização de um meio de pagamento, como é o CBio. Talvez ele seja muito novo, talvez ele combata interesses que são privados, então o cara defende o interesse privado individual, mas não percebe o coletivo. E não sabe que ele consegue ganhar mais no futuro. Eu acho que de toda a palestra do Paulo aí, que é genial, até pedi para ele fazer lá no IMET, a gente está tentando, sempre onde a gente estiver, né, Paulo? A gente vai tentar fazer a diferença. Esse negócio do CIMET, a gente vai vender sol e chuva agora. Em 15 de março de 2002, eu quero comprar 2 dias de sol para a praia fulano de tal. O Paulo vai comercializar isso, você entra na B3, compra seu dia de sol. Não deu sol naquele dia, você recebe o prêmio do seguro de que não deu sol. É isso que a gente está comercializando. Agora, imagine isso para a praia, imagina para o produtor que precisa fazer a colheita dele, colocar a colhedeira no dia que não tem chuva, porque se ele colocar chuva, a colhedeira atola aquelas colhedeiras que a gente vê no Jornal Nacional, aquelas chiques, só em dia de sol. Você nunca viu uma daquela trafegando em dia de chuva. Mas se tiver chovendo, aquela colhedeira não entra na roça porque ela atola. Bom, aí o cara vai comprar 10 dias de sol para colocar aquela colhedeira. Eu acho que a gente está tentando agora mitigar os efeitos climáticos, porque tem uma parte minha que acha muito que o RenovaBio, que é política para biocombustível, está sob risco. Porque está, de novo, aparentemente, eu espero que não, a gente sendo refém de um velho golpe de falar que a gente vai ouvir todo mundo para estruturar uma coisa que eu não sei o que é para fazer. O governo deveria falar assim, eu tenho esse plano, o que vocês podem contribuir com esse plano e vamos atuar nessa ação. A gente precisa transformar o CBio comercializado internacionalmente, a gente precisa melhorar a tributação do CBio, precisa fazer a compensação e expansão dele para energia elétrica, para além de combustão. Acho que já que você me chamou, e eu estou entusiasmado aqui com o meu alerta do Sistema Nacional de Meteorologia, falei tudo. Bom que o Tom fica rindo depois aí, Gonçalo. Obrigado pelo convite.
Miguel, genial, genial. A gente está conversando aí nos grupos que a gente vai fazer um grupo de trabalho, né, para modelagem disso, né, dentro do doutorado da Tainara, que nos apresentou essa semana internamente. Então, vamos ter muita coisa que fazer. Eu adorei, Miguel, o que você falou. Eu acho que vai bem na pergunta do Guilherme. Isso aí é desejo ou é um pipeline? Era um pipeline e que pode voltar a ser um pipeline, né? Com que é bastante claro o que tem que ser feito, o caminho está traçado, agora o que a gente precisa realmente é de força política, né? De compreensão dos agentes públicos e dos agentes privados, porque isso aqui, rapaz, sinceramente, na minha opinião, é a coisa mais importante do país, porque ela é um driver, é um vetor que puxa tudo, né? O petróleo, qual é o preço do petróleo? É decidido pelo custo de petróleo? Claro que não é, é tudo mercado financeiro. A gente conseguiu uma forma de financiarizar, né, tanto o biocombustível como o mercado de carbono. Então, pessoal, eu queria, Miguel, eu queria, Paulo, agradecer demais aí a presença de vocês, é genial o que vocês estão... Agradecer não só a presença, e agradecer também o que vocês estão fazendo pelo país e o mundo, né, que é fantástico, e eu tenho certeza que agora vocês aí, no IMET, vão encontrar ferramentas parecidas, com o mesmo objetivo, e a gente chega lá. Pessoal, queria finalizar, então, agradecendo a todos a presença e dizer que a semana que vem nós vamos ter uma palestra internacional com Dom Chambers, que vai nos trazer aqui o agave. O agave é a planta do semiárido, é a cana do semiárido, que pode fazer uma verdadeira revolução no mundo, ainda mais na questão das mudanças climáticas, e, em particular, no Brasil. É uma planta que a gente pode ter alta produtividade, desenvolvimento de biorefinarias, captura de carbono, né? No sertão, no semiárido brasileiro, que já trouxe, né, tanto estresse social e que agora pode se converter num resolvedor de problema e não num gerador. Então, boa tarde a todos e até a semana que vem. Vai ser um horário especial, creio que 8h30 da manhã, mas a gente vai avisar a todo mundo. Boa tarde, pessoal. Paulo, Miguel, pessoal, aí, muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos.